Gênesis 24. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu servo Abraão. Eis que estou ao pé da fonte da água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e te darei ainda de beber aos camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o Senhor, com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, filho de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao seu encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me diga: haverás em casa de teu pai lugar para que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Até o versículo 27 desse texto da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, se eu pudesse dar um título geral a este texto aqui, eu diria que o título é Casamento é Coisa Séria. Apesar de ser séria, não é alguma coisa lúgubre e nem é alguma coisa assustadora, mas é alguma coisa normal, o casamento. E apesar de ser comum e ordinário, é alguma coisa extremamente séria aos olhos de Deus. Eu estou dizendo que é comum e ordinário porque na minha família, de novembro do ano passado para esse novembro agora, 5 dos meus sobrinhos e filhos, se casaram num período de 1 ano. Casamento é alguma coisa ordinária. Acontece todo dia, acontece entre todas as religiões, sejam elas sociedades sofisticadas ou primitivas. Casamento é alguma coisa que está sempre acontecendo. Mas em dias que nós estamos vivendo aquilo que Zygmunt Bauman, um filósofo contemporâneo, afirmou, chamando de
amor líquido, dizendo que o nosso amor é um amor líquido, né? Nós não temos fidelização a nada. Então eu acho que é muito importante relembrar os princípios da palavra de Deus e aplicá-los à nossa realidade aqui hoje. Porque a coisa mais complicada da nossa geração é que mesmo o verbo ficar, que é transitivo direto, que dá a ideia de permanência, quando você o estuda, você não pensa em ficar, ninguém aqui, todos, pelo menos os mais jovens, quando eu falo de ficar, vocês estão sabendo que eu estou falando de uma relação efêmera que um adolescente, um moço, teve ontem com uma garota, mas que eles não querem se encontrar. Ficar significa, eu gasto esse tempinho aqui com você, mas amanhã não tenho nenhum compromisso. É interessante como Satanás muda todas as coisas. E é bom a gente considerar alguns princípios do casamento. E para mim, casamento é coisa séria. E quando eu leio aqui, eu vejo alguns princípios. Primeiro, para os pais, e depois eu vejo alguns princípios também para os jovens. E eu queria exatamente desse texto tirar alguns princípios sobre o casamento como alguma coisa séria, primeiramente para os pais. Deixa eu falar um pouquinho o que é que esse texto aqui aponta para nós como pais quando nós pensamos no casamento dos nossos filhos. A primeira coisa que me chama a atenção é que Abraão é um homem profundamente preocupado com a nora dele. Eu não sei se seu filho já casou, se sua filha já casou ou não. Talvez você já tenha passado essa fase. Mas muitos aqui, os filhos ainda não casaram. Você está preocupado com a nora e com o genro que vocês terão? Abraão está preocupado. Abraão chama Eliezer e ele vê que está passando a época de Isaac se casar, e ele chama e fala assim: Eliezer, é o seguinte, eu não quero que meu filho case com essas meninas aqui da terra, não. Essas meninas têm costumes diferentes, hábitos diferentes, religião diferente, adoram Astarote e Baal, que eram os deuses cananitas. Eu não quero que o meu filho se case com mulheres que pensem dessa forma. Eu acho, meus queridos irmãos, que essa preocupação dos pais em relação ao genro e à nora tem que continuar mantendo até hoje. Por quê? Porque quando a gente pensa na nossa fé, nós não estamos pensando numa fé particular e privada. Nós estamos pensando numa fé para os nossos filhos, netos e filhos que ainda vão nascer, onde nascer, como diz o Salmo 78. A nossa preocupação deve ser, a nossa fé, ela vai chegar à próxima geração, ou às próximas gerações, e se vai chegar, que tipo de fé, qual é a qualidade dessa fé que vai chegar às próximas gerações? Eu percebo em Abraão aqui essa preocupação dele em relação à nora. Se meu filho vai casar, e agora você vai à minha parentela, e dali você vai tomar a esposa para Isaac, meu filho, está aí no capítulo 24, versículo 4. Muitos pais hoje, influenciados pelos pensamentos modernos, não têm parado para preocupar sobre valores e convicções daquelas pessoas que estarão fazendo parte da família amanhã e que precisarão ser amadas por vocês e cuidadas por vocês. Você está preocupado com isso? Você já tem pedido a Deus para que genro e nora que virão possam estar debaixo do mesmo pacto do Deus que você ama, que sejam seguidores de Yahvé e não de Baal, que sejam seguidores de Cristo e não de entidades, que sejam meninos comprometidos com a fé cristã e não com ídolos? Essa é a preocupação que passa pelo seu coração? Ou você não se preocupa com isso? Eu acho fantástico isso aqui, quando eu vejo a palavra de Deus ensinando aqui. Um princípio que também acontece no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14 e 15, ele vai perguntar: o que é que tem? Ele diz assim: não vos ponhais em julgo desigual, pois que comunhão pode ter entre a luz e a treva? Entre os ídolos e Jesus, entre Cristo e Belial, entre aqueles que são da luz e as trevas. É fundamental que a gente tenha a mesma preocupação, e aqui é um princípio para os pais, que Abraão teve em relação à nora dele. E aí, meus queridos irmãos, eu queria dizer para você está orando por isso? Está orando por isso? Isso é objeto da sua oração? Deus, que o Senhor mande para o meu filho, para minha filha, pessoas que amem o Senhor. Essa é uma preocupação que nem sempre os pais hoje estão tendo. A preocupação dos pais, na maioria das vezes hoje, é se o filho tem um bom emprego, se o filho tem uma boa posição social, se ele tem condição de sustentar a filha. A gente
está perdendo a referência daquilo que Deus tem para nós. E Abraão vem nos lembrar isso aqui. Segunda coisa que eu acho interessante em Abraão é que ele não negocia os fundamentos da sua fé, do seu chamado e da sua vocação. Porque Eliezer sabia que não seria uma tarefa fácil. Ele teria que sair ali de Canaã, andar 1.500 quilômetros, andar mesmo, não era de avião não, andar com 10 camelos, 1.500 quilômetros, caminhada de 45 dias a 60 dias, para ir lá para a Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, para encontrar uma menina, é buscar uma agulha no palheiro. Aí ele fala assim, aí ele começa a usar alguns argumentos de coerência e lógica. Ele fala: Abraão, mas meu senhor, vamos supor que essa menina, até encontra a menina, vamos supor que encontra a menina. Mas essa menina diz: não, eu não vou para lá não. Se ele quiser vir casar comigo, ele vem casar comigo aqui. O que eu vou dizer? Aí é interessante a veemência de Abraão, quando ele fala: não, de forma alguma. Como Deus me deu essa terra? Eu tenho promessas para a minha vida nessa terra e para as minhas gerações. Quando eu assumi um pacto com Deus, aquele pacto geracional, Deus me fez entender que essa terra era a terra da minha futura geração. Deus me fez entender que daqui, os meus filhos vão crescer. Deus me fez entender que o meu filho, herdeiro desse mesmo pacto, ele pediu para eu circuncidar meu filho ao 8º dia, apresentá-lo a ele. Como? Não, de jeito nenhum, eu não posso negociar isso aqui. Eu acho interessante porque o que ele não negocia aqui são as convicções do chamado dele, as convicções da fé dele. O casamento do seu filho estava relacionado ao chamado de Deus para a família. E de forma alguma as condições poderiam ser negociadas. Eu acho isso aqui fantástico também. Terceiro princípio que eu encontro aqui nesse texto é que Abraão elabora uma compreensão da graça e da doutrina da soberania de Deus no processo de encontrar o seu filho. Porque ele fala aqui no versículo 7, o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Eu acho interessante essa compreensão. Não, Eliezer, você não está entendendo. Deus está nesse processo aqui. O casamento da minha filha, do meu filho, ele passa por uma compreensão daquilo que Deus é na minha história. Deus é soberano na minha história. E ele fala assim: Deus vai mandar o seu anjo diante de ti. Os elementos sobrenaturais, a graça de Deus, vão se manifestar historicamente de tal forma que a graça e a soberania de Deus vão estar presentes aí. Eu acho interessante quando ele constrói, eu acho fantástico isso, gente, porque eu acho que isso é uma construção na nossa mente, na família, da compreensão da sacralidade do casamento. Por que eu estou falando da construção? Porque quando a gente chega para os nossos filhos e fala assim: eu estou orando para que Deus mande para você uma pessoa que ame o Senhor também. Eu estou orando para que Deus mande um marido crente para você, minha filha. Eu estou orando para que Deus mande um servo do Senhor para cuidar, para andar contigo, minha filha. Eu estou orando para que Deus mande uma mulher piedosa para ser tua companheira, meu filho. O que eu faço isso aqui? Eu construo na dinâmica familiar, na visão da minha própria família, eu construo um sentimento de que no casamento algo de Deus tem que acontecer. Não é um mero ajuntamento aí de cara a metade, né? Não, é muito mais do que isso. Deus está nesse negócio. Deus vai enviar a pessoa. O meu anjo vai estar presente aí. E é interessante porque Eliezer entende isso de forma muito clara, porque quando nós lemos lá o versículo 27, no caminho ele vai orando, e diz a Bíblia que ele para, ele se ajoelha na porta da cidade, ele diz: Deus, eu estou aqui agora, versículo 12 ele fala: ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo de que me acudas hoje, e uses ou seja, o que ele está falando? Deus, essa tarefa de encontrar alguém
o senhor tem que ajudar. Aí quando ele encontra com a mulher, exatamente como ele tinha pedido, no versículo 27, ele fala: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou sua benignidade, a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estou no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Ou seja, ele está falando assim: Deus, muito obrigado. Eu estou entendendo que isso aqui é um processo teu. O Senhor está fazendo essas coisas aqui. O que significa isso para mim, meus queridos irmãos? Nós precisamos construir nos nossos lares um ambiente no qual os nossos filhos entendam que casar com alguém é um processo de Deus. Que casar com alguém tem que ser precedido por oração. Casar com alguém tem que ser precedido de piedade. Casar com alguém que seja do Senhor é uma bênção, porque a Bíblia diz que os bens e a herança vêm dos pais, mas a esposa prudente e o esposo prudente vêm do Senhor. Seus filhos e seus netos, aí, aqueles que já estão em condições, eles estão crescendo com essa mentalidade de que eles precisam orar por isso, e vocês estão orando por eles. Acho interessante porque lá em casa sempre oramos. E sempre dizíamos aos nossos filhos: nós estamos orando para que Deus mande a pessoa certa para você. Deus vai mandar a pessoa para você. E isso é importante que nós coloquemos no coração e na mente dos nossos filhos. Eles precisam entender que essa coisa de escolher alguém tem que passar pela graça e soberania de Deus. Abraão tem nítido essa compreensão. E Eliezer, ele pega o clima da casa. E parece que Isaac também, porque no versículo 63 vai nos dizer, que nós não lemos lá na frente, diz que quando Rebeca está voltando, diz aí: saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Ele estava fazendo o quê? Estava meditando no campo, estava orando. Eliezer saiu para uma mulher dele e falou: sei lá, vai vir um trubufu aí, um negócio mal resolvido, Deus tem misericórdia de mim. Ele está orando. Pais precisam orar pelos seus filhos. Pais não podem negociar sua vocação, sua fé, seu chamado. Pais precisam imbuir na família essa compreensão de que um casamento, aos olhos de Deus, dentro da bênção e do projeto de Deus, passa pela compreensão da graça e da soberania. Então deixa eu falar agora para os meninos que estão aqui, as mocinhas que estão aqui, porque agora eu tenho uma palavra, já falei para os pais, já disse que eu tinha que dizer para os pais, agora quero dizer para os filhos. Você que não está casado, né? Aí que está pensando na esposa, no esposo, deixa eu dizer algumas coisas que esse texto vai nos ensinar. A primeira coisa que eu percebo, meus queridos irmãos, o primeiro princípio aqui é: se você quer casar com alguém, vá. Mas vá acompanhado da bênção de seus pais. Capítulo 24, versículos 59 e 60. É exatamente o que Rebeca está pedindo aos pais, né? Quando Eliezer expõe o plano para o pai diz, versículo 57, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Isso não era muito comum naquela época, mas é o que ele faz aqui. Labão foi de uma sabedoria imensa. Vamos ver a moça. E aí chamaram Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã e sua ama, ao servo de Abraão, seus pais, abençoaram Rebeca. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você quer casar? Não case sem a bênção dos seus pais. O pastor Hernandes me disse uma vez que ele nunca viu, Hernandes Dias Lopes, ele disse: nunca vi um casamento abençoado sem ter a bênção dos pais e a bênção dos pastores da igreja. Interessante esse negócio, não? Nós precisamos da bênção dos nossos pais. Nós precisamos que os nossos pais nos abençoem. Eu sei que muitas vezes os nossos pais são cabeça dura. Eu sei que muitas vezes nossos pais, eles são muito renitentes e às vezes inflexíveis, mas nós precisamos orar. Vamos orar. Deus, o coração do meu pai tem que ser mudado. Eu preciso da graça deles. E Deus vai mudar o coração dos meus pais se eles querem, se Deus realmente quer que eu faça isso aqui. Eu acho interessante essa bênção. Quando Rebeca diz: eu quero ir, eles a abençoaram. Diz: vai na bênção. Vai, minha filha, você tem a bênção nossa. Ah, que coisa boa abençoar um filho que está casando, uma filha que está casando, e recebendo a bênção dos pais.
Tá? Então, se você quer casar, você é moço, adolescente, jovem, está pensando, você que é garotão aqui ainda, menino ainda, mas se você precisa pensar, casar, vá com a bênção dos pais. Segunda coisa que eu acho que é interessante, que é um outro princípio aqui, vá com convicções claras no coração. Porque quando perguntaram a Rebeca, queres ir com este homem? O que ela disse? Irei. Todo relacionamento causa em nós um pouco de insegurança. Óbvio. Mesmo quando você ama a pessoa, quando você está certo de que aquela pessoa é a pessoa certa para a sua vida, mesmo assim você pode passar por uma insegurança. Mas o que acontece é que quando esse casamento vem de Deus, a gente vai tendo convicções cada vez mais claras. E é curioso porque eu começo a perceber também que casamentos que não vêm de Deus, a gente vai tendo convicções, cada vez menos convicções. Eu vejo namoros aí longos, prolongados, rapazes e moças namorando anos a fio, com uma crise tremenda se é ou não é. E cada vez que vai passando o tempo, mais convencidos eles estão de que não é mesmo. E mesmo assim, por causa de fatores sociais, familiares, históricos, o tempo, casam. Não casa sem convicção. Deus precisa dar convicção ao seu coração. Porque casamento é coisa séria. O que Deus juntou não separa o homem. Existe uma famosa estrada no Canadá, que ela é conhecida por não ter retornos, porque ela é feita no meio de uma montanha, um local muito, muito ruim, de muito pouco rodovia. E são cerca de 60 quilômetros de estrada sem retorno. E quando você vai entrar, as placas começam a dizer, olha, esse é o último retorno. Pense muito bem, se você vai entrar nessa rodovia agora, você lembra que só vai ter retorno daqui a tantos, só daqui a 60 quilômetros. Eu acho que essa é uma placa que todos nós deveríamos colocar quando vai casar. Olha, você vai estar entrando, meu filho, agora não tem retorno não, vamos lá. Então é muito interessante pensar nisso aqui. Esse texto mostra-nos Rebeca com convicções dadas por Deus, segura daquilo que ela está fazendo. Nós precisamos ter um mínimo de segurança para caminhar. Terceira coisa, vá, mas esteja atento aos sinais de Deus. Porque é curioso como Eliezer pede esses sinais de Deus. E é curioso como Rebeca vê as coisas também se encaixando. Eliezer, o servo que está providenciando tudo isso, ele está vendo os sinais de Deus. Ele diz, bendito seja o Senhor. Eu pedi, Deus deu a graça dele, na soberania dele. E Rebeca está entendendo que esse projeto não pode ser um projeto sem sentido. Rebeca está entendendo que as coisas de fato estão fechando. Ela está vendo os sinais de Deus. Eliezer pede uma prova dura a Deus. Ele queria uma mulher que fosse abnegada, fosse bondosa, fosse gentil, que desse água não apenas a ele, que estava com sede, era um senhor idoso, né? Tirar a água naquela época, meu filho, não é abrir a torneirinha e puxar uma mangueirinha e derramar na boca de um velho sedento, não. Era ir lá no poço, que não tinha carretilha nem motor, e puxar na mão a água. Rebeca vai lá e pega a água. Quando ele termina de beber e saciar, ele não estava sozinho, tinha outras pessoas, provavelmente ela deu para todo mundo a água. Aí ela fala, fique tranquilo, eu vou lá buscar. Olha, é uma pessoa extremamente bondosa, abnegada, gentil, né? E é interessante como essa coisa aí vai se tornando sinais, como as coisas vão fechando. Quarta coisa que eu diria para os rapazes e moças que estão pensando em casar. Vá, mas vá com alguém que compartilhe os mesmos valores e princípios espirituais que você compartilha. Essa preocupação de Abraão, essas moças cananitas aqui não certo. Tem muita moça bonita aqui, tem muita moça de família boa aqui, mas não dá. Vai lá, Eliezer, Deus vai dar graça, o anjo vai estar diante de ti. Vá, mas não vá casar com alguém que não compartilhe os mesmos valores e princípios espirituais seus. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. É essa a ordem da palavra de Deus de forma muito clara. Aí eu vejo moças que amam o Senhor, casando com um cara que não quer nada com a peteca. Que no dia do carnaval ele quer ir para o carnaval. Aí ela fica louca. Ah, pastor, meu marido não quer vir para a igreja. Ué, mas ele nunca quis. Ah, pastor, mas agora os meninos estão nascendo e ele, no dia da escola dominical, ele vai trazer para a escola dominical e quer ir para a chácara dos pais para beber cachaça.
Ué, mas ele sempre foi assim. Qual é o problema? É óbvio que há muito problema nisso aí. Mas está percebendo? O cara sai daqui para ir receber um passe de um guru. Uai, que surpresa, minha filha. Ele nunca veio para a igreja. Quando ele veio para a igreja, só veio por causa de você. Você sabia disso. A mesma coisa acontece com rapazes. Já vi rapaz casando com macumbeira. Já vi moço de igreja que no dia da celebração do casamento falou o pastor e em seguida falou o pai de santo que guiava a menina. Aí você quer matar a gente, né? Não? Aí você quer bênção de Deus? Muito complicado essas coisas. Se você quiser ler um pouquinho mais, eu escrevi um pouquinho mais no meu blog sobre isso aí. Tem lá 15 páginas para você ler e pensar um pouquinho sobre esse negócio de casamento misto. Vai lá. Não é brinquedo que Deus fala, não, em relação a essas coisas. Então vá, mas vá com alguém que tenha o desejo de servir o seu mesmo Deus. Onde seus filhos podem ser trazidos para o batismo na igreja. Onde vocês dois vão se comprometer diante de Deus e dizer: Deus, esse filho aqui pertence ao Senhor. Nós amamos o Senhor e eles são do Senhor. Nós vamos juntos aqui glorificar a Deus. A nossa programação, os nossos anseios são os mesmos. Os nossos recursos servem para o reino de Deus. Agora, Jaime Kemp é muito radical nessa posição. Formou toda uma geração aí, todo mundo chama ele de um cara muito retrógrado, conservador demais. Mas ele fala o seguinte: casamento misto é um projeto no qual 90% deles, das pessoas que têm casamento misto, ou tem um lar frágil na fé, ou a pessoa que casa com uma pessoa descrente vai embora da igreja. Aí ele fala o seguinte: você toparia pegar um avião onde 90% dos voos dele caem? Então, gente, a gente vive aí, tentando levar, mas é uma pessoa boa, pastor, um menino bom, assim, família boa. Não é disso que eu estou falando. Eu sei que há muitos bons meninos com convicções diferentes, há boas famílias com convicções diferentes. Não é disso que a Bíblia está falando. Outro problema, a Bíblia fala que o casamento tem que ser no Senhor. No Senhor. Então o que interessa, e aí é um alerta também para o jovem, porque às vezes você encontra, e eu já falei sobre isso aqui na igreja, encontra moço na igreja que é bagaceira, e moça que é bagaceira. Vocês conhecem esse termo ou não? Né? É gente que não vale nada. Não tem princípio nenhum no coração. Está dentro da igreja, aí frequentando o culto, vem para a igreja, porque acha bonitinha as menininhas, acha bonitinho os rapazinhos, mas não tem nada de Jesus no coração. Se você quer fazer um casamento cristão, você tem que checar não apenas se a pessoa está vindo à igreja, mas se essa pessoa é discípulo de Cristo, tem compromisso com o reino de Deus. Se você também tem compromisso com o reino de Deus, de repente você não tem também, aí é complicado. Né? Está entendendo o que a palavra de Deus nos ensina? Esse negócio do menino está vindo na igreja, olha, é bom lembrar que Satanás vem à igreja de vez em quando e dá umas passeadas por aqui. Então tome cuidado, é gente que ama a Deus, que se identifica como servo. Você vai casar com uma pessoa, vai viver o resto da vida. Sua casa é casa de adoração. Por isso, gente, casamento é coisa séria. Casamento é coisa séria. E com isso a gente vê os princípios de Deus. Esse texto aqui foi escrito, o que aconteceu aqui há 4.000 anos atrás. Cerca de 4.000 anos atrás. Muito tempo atrás. Mas os princípios da palavra de Deus continuam tão relevantes como foram há 4.000 anos atrás. Essa é a palavra de Deus. Que Deus nos ajude. Amém.